O vídeo de hoje não tem como ser diferente, não tem como a gente deixar de falar do que aconteceu ontem à noite, que foi uma morte inesperada, mas ao mesmo tempo já prevista pelo estado de saúde do autor, novelista, dos maiores nomes que a Globo já formou e criou, que é o Gilberto Braga. Ele foi um dos mais importantes nomes que a Globo produziu, que a Globo formou ao longo da década de 70. E olha que ele não tinha formação técnica em televisão, ele não tinha essa formação técnica em escrever para televisão, isso foi algo que ele aprendeu na prática. E ele começou em 1972, que ele mesmo falou, com um caso especial que ele escreveu para a Globo. E no ano seguinte, em 1973, já estava produzindo a primeira novela da carreira dele, junto com Lauro César Muniz, Corrida do Ouro. E nessa novela, a gente tem que considerar uma coisa aqui. Por mais que a Globo produzisse novelas desde a sua inauguração, na década de 60, foi a partir dos anos 70, especificamente do ano de 1970, que a Globo passou de fato a dominar a cena da dramaturgia nacional. Claro que as outras emissoras também produziam novelas, a Globo não é a única a fazer novela no Brasil. A Globo é a que faz as novelas num ritmo industrial, um ritmo bastante acelerado. Ontem mesmo a gente fez um vídeo aqui falando, por exemplo, do porquê a Record está regredindo, porque eles vão substituir uma produção inédita, que é a Gênesis, por uma reprise, exatamente pela falta de planejamento deles. A Globo é muito, mas muito difícil algo assim acontecer, porque eles aprenderam com o tempo, com a prática, que eles precisavam ter essa fila de autores, esses núcleos de produção, tudo isso que faz uma televisão funcionar de uma maneira bem mais industrial, de uma maneira bem mais organizada, planejada, sabendo aonde eles querem e vão chegar. A Globo, durante os anos 70, só tinha praticamente de autor ali a Janete Claire, não tinha outros. No começo, a TV Excelsior era a grande produtora de novelas do Brasil. No começo, era a TV Excelsior que tinha essa mão de obra que a Globo não tinha. Mas, com o fim dela, em 1970, boa parte desse elenco foi parar na Globo. E boa parte dele foi formado pela própria Globo logo depois. Ao longo da década de 70, a Globo só tinha a Janete Claire. E o Lauro César Muniz, que era outro autor também, que a Globo contratou, que já vinha da Tupi, de outros trabalhos na Tupi. E eles precisavam formar um time de autores. Eles não podiam depender exclusivamente da Janete e do Dias Gomes, que eram os principais autores, os principais titulares de produções da Globo. Daí veio o Gilberto Braga, que estudou mais para ser diplomata, estudou letras, ele tinha uma formação cultural bastante ampla e ele tinha o sonho de ser diplomata, de seguir a carreira diplomática. Mas em 1972 esses planos mudaram quando ele conheceu o Daniel Filho e perguntou como é que ele podia escrever um caso especial para a televisão. Ele começou a carreira dele adaptando obras literárias para a televisão. Então, o primeiro caso especial dele foi A Dama das Camélias, se eu não me engano, ainda em 1972. Depois ele começou a colaborar com o Lauro César Muniz nessa novela, A Corrida do Ouro. Pouco tempo depois, ele teve a missão de praticamente implantar o horário das 18 horas. Até então, a Globo não tinha horário das 18 horas. O horário de novelas que a Globo tinha na década de 70 era das 19,
20 e 22 horas. A Globo funcionava assim naquela época. E eles implantaram o horário das 18 horas. Colocaram o Gilberto Braga para fazer adaptações de obras literárias famosas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, para estarem nesse horário. E ele adaptou uma série de obras literárias para o horário das 18 horas. Senhora e várias outras, sendo que a mais famosa dessas obras que ele adaptou foi A Escrava Isaura. A Escrava Isaura foi o primeiro grande sucesso que a Globo teve na década de 70 no exterior. As vendas para vários outros países foram muito grandes. Essa novela até recentemente ainda era um dos maiores sucessos de vendas internacionais que a Globo teve. Mas ele sempre dizia nas várias entrevistas que ele não gostava dessa novela. Outra adaptação, praticamente a última que ele fez de uma obra literária, Dona Xepa, que ele se consolidou como um autor de sucesso na Globo. Dona Xepa também foi um grande sucesso no horário das 18 horas, em 1977, e garantiu para ele a missão de substituir Jeanette Claire. Jeanette Claire estava fazendo o Astro em 1977 e resolveu colocar o Gilberto Braga para sucedê-la. E ele veio com Dancing Days, a primeira vez em que ele falou de temas bastante impactantes para a sociedade na época, especialmente a protagonista, vivida pela Sônia Braga, que era a Júlia Matos, que era uma ex-presidiária tentando recomeçar a vida dela e reconquistando a filha. Essa novela foi um dos maiores sucessos da década de 70, um dos grandes sucessos da carreira dele e o que consolidou o estilo de escrita dele. Ao longo das décadas, ele produziu várias outras novelas. Brilhante foi uma outra novela que ele fez, não foi tão sucesso assim, e nós já comentamos no vídeo que foi ao ar no domingo sobre a maneira como ele encontrou de retratar um personagem homossexual na história, que era o protagonista, que era feito pelo Denis Carvalho. Apesar dele ter feito um grande sucesso em 1978 e ter feito outras produções ao longo da década de 80, foi em 1988 que ele produziu, escreveu a maior, praticamente eu posso dizer com toda segurança, a maior obra da dramaturgia brasileira, Vale Tudo. Essa novela está no Globoplay, já foi reprisada na Globo várias vezes, já foi reprisada no Viva 2 vezes e ela é uma das histórias mais atemporais possíveis que um escritor pode falar. Ele não escreveu sozinho, ele escreveu essa novela com Agnaldo Silva, mas ele é bem lembrado porque a maior criação dele foi a Odete Roitman, a vilã dessa novela, a personagem que marcou para sempre a Beatriz Segal. Até hoje, essa obra é insuperável. E ele conseguiu retratar o Brasil exatamente como ele é, exatamente como a gente conhece esse país. Ele conseguiu fazer isso numa novela em 1988. Ele teve outros sucessos ao longo da década de 90, 2000. Talvez o último grande sucesso dele tenha sido em Celebridade, em 2003. Ele teve, claro, outras novelas. A última dele foi Babilônia. Babilônia não foi um sucesso. Babilônia estreou num momento de bastante conturbação na televisão, um momento de bastante conturbação política no Brasil, esse movimento conservador que crescia a todo momento. E Babilônia estreou nisso aí, acabou ajudando a Record a se consolidar com novelas cristãs e tudo, mas ele teve grandes sucessos. A obra dele foi marcada por vários personagens, especialmente vilões icônicos. Tem várias nuances que a gente na época talvez não entendesse, mas que a gente passou a entender depois que a gente assistiu de novo, como qualquer obra audiovisual. É muito inteligente da parte dele ter criado tudo isso e ter deixado essas pistas ali para que a gente hoje pudesse entender, pudesse simplesmente
tirar essas conclusões só de assistir essas obras. Foi uma grande perda para a televisão brasileira, com certeza. Ele tinha um estilo próprio de escrever, ele tinha muita ironia, mas ele fazia isso com uma classe, ele tinha um texto, uma classe que muitos autores não têm. Os diálogos dele sempre foram muito bons, ele sempre foi muito bom nesse tipo de escrita. A televisão brasileira perdeu um dos seus gênios, um dos seus maiores expoentes. E é compreensível a preocupação que a Globo tinha e continua tendo, aliás. A grande preocupação que eles tinham era a formação de novos autores, de novos roteiristas, de pessoas para fazer televisão. Porque a geração do Gilberto Braga, a geração que ele veio, já está perto do fim. Vamos ver como os novos autores vão se inspirar nessas obras. Vamos ver quão longe os novos autores vão chegar. E que eles se inspirem nessas produções antigas, que são, mesmo dentro do contexto delas, as melhores que a Globo produziu até hoje. Muito obrigado a você que chegou até aqui esse vídeo. Se foi por alguma indicação do YouTube, se alguém te passou o link e tudo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve nesse botão vermelho aí embaixo. E o vídeo de hoje eu não vou falar de outras coisas, porque a gente só veio aqui só contar um pouquinho dessa história, falar essa crítica sobre as novelas do Gilberto Braga e prestar essa homenagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.